Vamos falar aqui nesta noite, e eu coloquei 3 chamados de Deus para as nossas vidas. O primeiro chamado que nós temos para as nossas vidas é o chamado para a salvação, certo? Ele é a base de todos os outros chamados que eu vou falar aqui com vocês nessa noite, tá? Nós somos chamados para a salvação. Nós somos salvos do quê? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é que nós somos salvos da ira de Deus. Lembra, eu acredito que foi ontem que eu falei com vocês que o apóstolo Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Só que Deus, na sua infinita misericórdia e através do sacrifício de Jesus Cristo, que proporcionou isso, hoje nós podemos receber um chamado de Deus para salvação. E esse chamado é universal. Esse chamado é para toda a humanidade. Por quê? Porque Jesus morreu por todos. E é desejo, é vontade de Deus que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, o primeiro chamado que nós recebemos é o chamado da salvação, e uma vez aceito esse chamado, nós somos salvos da ira futura de Deus que um dia se derramará sobre a humanidade. Nós já tivemos um exemplo de ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, tá? Nós tivemos lá no dilúvio. Nós tivemos um outro exemplo de ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade na questão de Sodoma e Gomorra, tá? Mas a ira de Deus realmente está entesourada, disse o apóstolo Pedro. Ela está guardada, ela está sendo reservada, ela está sendo acondicionada, ela está sendo represada. E um dia ela vai ser derramada. É como se fosse uma represa mesmo, sabe? Nós moramos aqui numa cidade onde tem uma represa, né? Então vocês sabem, não sei se alguém aqui acompanhou quando fechou, né? Quando foi feita a represa. A água foi subindo, a água foi subindo, a água foi subindo. E a água, hoje, ela passa, né, pelos canais ali, né? Mas uma água represada, uma vez que rompe a barragem, gente, vocês já viram, né, pela televisão, a questão de quando rompe uma barragem em determinados lugares, que já, infelizmente, já aconteceu no nosso país. É um arraso, não é? E agora, imagine, isso são águas que são represadas. Agora, imagine a ira de Deus, que ela está sendo guardada, represada, e um dia ela vai ser liberada sobre a humanidade. Mas para aquela que aceitou o convite de salvação, ele já está salvo da ira futura de Deus. Então, nós que aceitamos Cristo como Salvador, não precisamos ficar preocupados quando a ira de Deus for derramada sobre esse mundo, porque nós já fomos salvos da ira. A segunda, nós também somos salvos do quê? Nós somos salvos da condenação eterna. Gente,
Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna e para que nós nos livrássemos da condenação eterna. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos salvos da condenação eterna. Nós não precisamos ter medo do que acontecerá após a morte. Caso nós tenhamos algum tipo de receio com a morte, não é questão de não querer morrer, porque a morte é uma condenação, gente. Então, nós não queremos morrer, tá? Mas nós não podemos ter medo do que nos acontecerá depois da morte. Nós temos que ter segurança do que nos acontecerá depois da morte. E essa segurança nos é dada através da salvação que nós recebemos por Jesus. Pela salvação, nós somos salvos da condenação eterna e, portanto, o crente, o cristão que teve um encontro com Deus, não pode existir no coração dele medo em relação à morte. Se você tem medo de morrer, tem alguma coisa errada no seu coração. Se você tem medo de morrer, está faltando alguma coisinha dentro do seu coração, porque você vai ter que começar a conversar com Deus a esse respeito. Você vai ter que ser transparente com Deus, tá? No seu momento de oração e dizer para Deus que você tem medo da morte. Porque, gente, a gente pensa assim, Deus sabe tudo. Sim, Deus sabe tudo. Só que Ele quer que você fale para Ele. Eu tenho que chegar diante dEle e colocar diante dEle o que está dentro do meu coração. Eu tenho que reconhecer, tá? Eu tenho, não só reconhecer na mente, eu tenho que reconhecer diante de Deus, no mundo espiritual. Eu tenho que reconhecer, a minha fala tem que ressoar, dizendo, Senhor, eu tenho medo de morrer. E eu preciso saber por quê. Se você tem medo da morte, você precisa fazer essa oração. E pedir para Deus sondar o seu coração para saber por que você tem esse medo. E o Espírito Santo vai sondar, o Espírito Santo vai trabalhar no seu interior e vai detectar o ponto por que você tem medo de morrer. Porque, eu repito, nós já somos salvos da condenação eterna. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa salvação está garantida. Nós temos segurança em vida e em morte. E uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos da condenação eterna e nós somos salvos para a vida eterna. A nossa esperança não morre conosco. A nossa esperança vai além da morte, porque nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. É essa uma das esperanças do crente. Então nós não podemos ter medo da morte. Certo? Fechou aqui? Então nós somos chamados primeiro para a salvação. Nós somos chamados também, eu vou falar com vocês, um segundo chamado que nós recebemos. E agora eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5 e versículo 13. É o segundo chamado que eu vou falar aqui com vocês. Diz a palavra de Deus: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Bonito, né? Não é bonito? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, é um segundo chamado que Deus faz nas nossas vidas. Uma vez que nós somos salvos, nós somos também chamados, junto com essa salvação que nós recebemos, nós também recebemos um chamado para a liberdade.
Liberdade, se você está sendo chamado para liberdade, quer dizer que há uma opressão, há um sistema de escravidão onde você está. E Jesus, Deus, está do lado de cá te chamando, te fazendo um chamado para você sair dessa escravidão, para você sair dessa opressão. Então, se nós recebemos um chamado para a liberdade, é porque nós não estamos em liberdade. Fica lógico isso? Fica claro esse raciocínio para vocês? Se alguém está sendo chamado para a liberdade, é porque essa pessoa está presa. Não tem como chamar um liberto para a liberdade. Você só pode chamar para a liberdade uma pessoa que está presa. Isso quer dizer que se Deus nos chama para a liberdade, é porque nós estávamos presos. Se um dia nós recebemos de Deus um chamado de libertação, para viver uma vida em liberdade, é porque nós vivíamos em escravidão. Escravidão do quê? Gente, escravidão, a primeira escravidão que eu posso pensar aqui com vocês é a escravidão do pecado. Porque o pecado, ele escraviza o ser humano. Gente, quantas pessoas começam a fazer determinada coisa e depois não conseguem parar mais? Quantas pessoas começam a beber e depois não conseguem parar mais? Quantas pessoas começam a fumar e não conseguem parar mais? Ele sabe que o pulmão está sendo detonado, mas não consegue parar. Quantos tipos de pecado as pessoas começam? No começo é fácil, só que o pecado tem garras. Porque o pecado, gente, ele dá prazer. O pecado, ele dá um certo prazer. E esse prazer, ele pede mais prazer. Porque esse prazer que o pecado dá é um prazer que ele não satisfaz. E é um prazer que, quando satisfaz, a satisfação passa rapidamente. E aí a pessoa quer de novo. De novo. De novo. De novo. E quando vê, a pessoa já não consegue ficar sem. São muitos os tipos de pecado, né? Tem até aquela expressão dos 7 pecados capitais, mas não são só, né? Tem muito tipo de pecado. Aí, às vezes, a gente pensa assim, que é só esses tipos de pecado que escraviza, né? Esses pecados, desses vícios mais visíveis, digamos assim, né? Tem homem que não consegue ter uma mulher só uma mulher. Às vezes ele até tenta ser fiel, mas ele não consegue. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado. Porque o pecado escraviza. E às vezes não é só o homem, às vezes isso também acontece com a mulher. Não consegue ser fiel. Mas há outros tipos de pecado que eles escravizam da mesma forma. E às vezes eles parecem coisas inocentes, mas não são. Não são. É pecado. Se é pecado, não é inocente. Não é? Você já tentou ficar de boca fechada em determinada situação e você não conseguiu ficar? Alguém te ofendeu e você tentou não revidar, mas você não aguentou e acabou revidando? É pecado, não é? E por que
E aquelas pessoas que não aguentam ver uma coisa e ficar de boca fechada? Tem que falar. Não é pecado? Às vezes a gente limita o pecado apenas o pecado sexual, mas há outros tipos de pecado. Porque para Deus é tudo pecado. Às vezes a pessoa não consegue andar na verdade. Tem que sempre arrumar uma mentira. E dali a pouco tem que ter uma outra mentira para encobrir a mentira anterior. Tem pessoas que não aguentam ver uma coisa e não comprar. Não tem dinheiro, mas compra. Deve para Deus e todo mundo, que nem dizem. É pecado ou não? É pecado ou não? É pecado, gente. Que está prejudicando o próximo. Está prejudicando uma outra pessoa. Então, está pecando. Então, tá vendo? E às vezes a pessoa quer parar. Às vezes a pessoa quer mudar. Às vezes a pessoa quer agir diferente, mas não consegue. Por quê? Porque o pecado escraviza. Mas, através de Jesus, nós somos chamados para a liberdade. E aí, o pecado já não mais nos escravizará. Pode ser que a sua libertação seja instantânea. Pode ser que você, uma vez chamado para a salvação, você já receba uma libertação total. Porque isso acontece. Tem pessoas que ele aceita Jesus, na hora que oram por ele já pega nojo do cigarro, ele já toma nojo da bebida, ele muda de vida instantaneamente. É a ação da graça de Deus que quis ser instantânea na vida dele. Deus quis agir na vida daquela pessoa desse jeito. No entanto, nem sempre acontece assim. Às vezes, eu diria que, eu não sei se a maioria das vezes ou não, mas uma grande parte das vezes, Deus não age assim. Tem pessoas que lutam muitos anos para se libertar, certo? Mas o que a pessoa não pode fazer é desistir. A pessoa tem que continuar pedindo libertação para Deus. E também fazendo um certo esforço. Mas esse esforço aí, gente, é relativo. Por quê? Porque tem uma expressão que eu gostei que um professor fala da seguinte forma. Se você começa a segurar uma mola, apertar uma mola para baixo, você pode aguentar segurar essa mola um certo tempo. No entanto, num momento o seu braço cansa e você vai soltar a tampa daquela caixa e a mola vai voar. É isso que acontece com os nossos esforços para nos livrar da vida de pecado. Uma hora, o pecado vai explodir. A gente não vai aguentar, a gente não vai conseguir mais exercer esforço para não pecar. E além de ser cansativo, você ficar se policiando, né? E não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que ter cuidado, tá? O que nós devemos buscar ao invés de ficar nos esforçando, nos sobrecarregando? Nós devemos buscar a Deus, a graça e o poder de Deus. Porque uma vez que a graça e o poder de Deus agem sobre as nossas vidas,
nós vamos parar com aquela atitude. Aquilo já não vai nos chamar mais atenção, sem esforço. Sem esforço. Se Deus nos chama para a liberdade, é liberdade, não forçação, certo? Deus nos chama para a liberdade. Então, se tem alguma área da sua vida que você está lutando muito, comece a se colocar diante de Deus pedindo graça. Primeiro você tem que reconhecer diante de Deus aquela situação, o seu pecado, a sua situação que você não consegue parar, que você sabe que é errado, mas você não consegue parar. E ali você vai ter que ir colocando diante de Deus. E você vai se esforçando para não fazer. Se acontecer de você ter uma queda, você tem que se voltar para Deus de novo e continuar pedindo misericórdia até que Deus te dê vitória sobre esse pecado. Para alguns, eu repito, a vitória, a libertação pode ser instantânea. Para outros, pode ser que nem tanto. Principalmente para pessoas que saíram da presença de Deus, deixaram, abandonaram a fé e depois voltam. Essas pessoas que voltam, nem sempre Deus liberta na hora que a pessoa volta. Pode ser que quando aquela pessoa aceitou Jesus, Deus liberta instantaneamente. Mas pode ser que, se aquela pessoa não valorizou o que recebeu de Deus e distanciou, voltou à antiga prática e agora está retornando para Deus, pode ser que Deus não faça instantaneamente novamente. Aí essa pessoa pode ser que vai demorar algum tempo e vai ter que ficar lá diante de Deus, esperando na misericórdia de Deus, que Deus liberte a sua vida. Mas o chamado para a liberdade existe. Deus nos chama para a liberdade. Logo, a vida do cristão não é vida de opressão. A vida do cristão é vida de liberdade. Você já não faz mais porque aquilo não te chama mais a atenção. Não é porque o pastor não deixa. Não é porque a igreja proíbe. Não é porque está escrito na Bíblia, não. É porque aquilo já não mais te chama a atenção. Aquilo não mais impacta o seu coração. Isso sim é liberdade. É liberdade de poder fazer, mas não querer fazer. Amém? Nós somos também. Bom, gente, vamos fazer uma revisão aqui, né? Eu gosto de fazer uma revisão. Nós somos chamados para a salvação. Nós somos salvos da ira e da condenação eterna. Nós somos chamados para a liberdade. Nós somos libertos do quê? Libertos do pecado. E que mais? Nós somos libertos do quê? Nós somos libertos de nós mesmos. Libertos de nós mesmos? Gente, eu não sei se vocês já ouviram, mas tem um hino, será que eu vou lembrar agora? O pior, não, agora eu não vou lembrar do nome do hino. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Sabia? O pior inimigo que nós temos é a nossa carne. E nós não temos jeito de dormir separado dela. É dormindo com o inimigo o tempo todo. Por quê, gente? Por quê? Eu falei aqui essa semana que a nossa natureza foi corrompida. E é essa natureza que nos
leva a pecar, certo? Então, gente, não tem como eu me separar da minha natureza. Só uma ação de Deus na minha vida que implante a natureza dele em mim para que eu fique livre de mim mesma. Porque o meu eu, o seu eu, ele quer as coisas da carne. Ele quer as coisas da terra. Ele quer as coisas desta vida. Ele quer olhar para baixo, tá? Porque essa é a nossa natureza. Uma natureza carne, uma natureza que busca os seus próprios interesses, uma natureza que busca o seu próprio prazer, uma natureza que quer o aqui e agora, certo? Então, o pior inimigo que nós temos... eu lembrei, o maior vilão sou eu, tá? Quem puder escutar, eu não me lembro agora o nome da cantora, tá? Mas é só você colocar, o maior vilão sou eu. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós não precisamos nem do diabo para pecar, viu? Nós precisamos só dos nossos desejos. O inimigo, ele só apresenta a situação para nós, mas quem peca e quem quer pecar somos nós, entendeu? Somos nós. O desejo, é isso que a Bíblia diz, que o desejo pelo pecado está no nosso coração, está na nossa natureza. Então, Deus nos chama para nos libertar de nós mesmos, dessa nossa natureza corrompida, dessa nossa natureza que quer pecar, dessa nossa natureza que não quer agradar a Deus. Que foi o que eu falei ontem para vocês, que Deus quer nos trabalhar em nós para que nós venhamos querer agradar a Deus, ser filhos que agradem a Deus. Mas isso é um processo, Mas Deus nos chama para a liberdade, sermos livres de nós mesmos. Gente, e isso é sério. A pior coisa é um homem, uma mulher, quando Deus entrega uma pessoa a si mesmo. E eu oro, às vezes já orei várias vezes nesse sentido. Fala, Senhor, não desista de mim e não me entregue a mim mesma. Não abra mão de mim e não me entregue a mim mesma. Por quê, irmãos? Porque se Deus abre mão de uma pessoa e deixa a pessoa entregue a si mesma, os freios dessa pessoa deixam de existir. É só descida. É só descida sem parada. É só descida sem escala. Tá? Sabe? Eu não sei se vocês já acompanharam a vida de uma pessoa que começa a degringolar. A pessoa começa a afundar. Às vezes, Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Deus insiste com a pessoa, chamando a pessoa, tanto para a salvação, para a libertação. Só que a pessoa não ouve. Ou então a pessoa não valoriza e fica naquela brincadeira, certo? Uma hora está na igreja, outra hora está lá no mundo, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Não se esforça para servir a Deus, não se esforça para estar na presença de Deus. Até que chega num momento que Deus pode fazer isso. Deus solta a pessoa a si mesma. E aí a pessoa se arrebenta. Aí quando não tem mais pedaço inteiro,
assim, sabe? Não tem mais parte nenhuma inteira no corpo, já se arrebentou todo. Aí a pessoa volta para Deus. Aí já tá aquele vaso assim de caco, né? Aí a pessoa volta para Deus. Aí já não tem mais opção, né? Aí a pessoa volta. Aí a pessoa fala: eu nunca devia ter saído. Eu nunca devia ter brincado. Eu devia ter tido um pouco mais de cuidado, eu devia ter tido um pouco mais de esforço, eu deveria ter passado por cima de determinadas coisas e continuado na presença de Deus. Já viu alguma situação assim parecida? Olha, depois que eu fui para o mundo, a pessoa fala: aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E o duro que às vezes a pessoa não tem nem força para voltar. É só a misericórdia de Deus. Tem que estar coisa muito ruim mesmo e a pessoa fala assim: não tem opção. E aí a pessoa volta. Mas, gente, nós podemos ser salvos de nós mesmos, libertos de nós mesmos. Entendido? Vamos para a próxima? Vamos para outra? Vamos lá. Tem mais um chamado aqui, tá bom? Que eu quero falar com vocês. E teria mais um, né? Mas eu vou falar os três então hoje, tá? Deus nos chama para ser santos. E isso está em 1 Coríntios 1:9. Deixa eu achar aqui. Eu tô meio apertado aqui, o espaço está meio reduzido. 1 Coríntios 1:9. Não, é 1:2. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, chamados para ser santos. Nós somos chamados para quê? Somos chamados para ser salvos da ira e da condenação. Somos chamados para ser libertos do pecado, libertos de nós mesmos. Nós somos chamados para ser santos. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado. E aí, separado do quê? Nós somos chamados para ser separados do mundo. Aqui entra também para sermos separados do pecado, que não é para nós vivermos uma vida em pecado. Nós somos chamados para ser santos. Quando nós aceitamos Jesus, Deus já nos coloca numa posição de santos. Nós já estamos santificados e posicionalmente em Cristo. Em Cristo nós já somos santos, certo? No entanto, a santificação também é um processo. A santificação também é um processo, é devagar, obedece etapas, digamos assim. A santificação também é um processo. Deus não faz tudo em nós ao mesmo tempo. Deus vai trabalhando em nós em determinadas áreas, tá? Aí ele trabalha em nós, aí dali a pouco ele dá uma paradinha, aí dali a pouco ele começa a trabalhar em outra área. Ele vai nos sensibilizando, o Espírito Santo vai nos conscientizando que determinadas áreas da nossa vida não estão agradando a Deus. É isso o processo de santificação. E aí eu vou deixando de fazer determinadas coisas, eu vou renunciando determinadas coisas e vou me consagrando, me separando para Deus. Porque Deus não quer pessoas misturadas com o mundo. Deus não quer seus filhos mistos. Não.
Deus quer filhos exclusivos. Filhos exclusivos dele. Ele quer em nós o Espírito Santo de Deus e não o Espírito do mundo. Ele quer a nossa vida totalmente dele. E isso, eu achei até... eu não me lembro, eu não sei agora qual que é o livro que eu li isso, eu não sei se é Uma Vida com Propósito, talvez seja. Que Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele estabelece uma cabeça de praia. Eu achei interessante porque o autor compara isso com guerra, tá? Com uma tomada de posse de um terreno inimigo, certo? Os soldados chegam, né? O exército chega em determinada área, tá? Por exemplo, eles estão vindo de navio, descem do navio, aportam ali, e ali eles tomam posse daquela área que é mais próxima do mar. Só que depois os soldados vão embrenhando, eles vão entrando, eles vão conquistando território, mais para dentro, mais para o interior. E aí esse autor, ele fala da mesma forma, Deus faz na nossa vida. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, mas Jesus ainda não tomou posse de todo o nosso ser. Jesus vai tomando posse paulatinamente do nosso ser. Assim como os soldados numa guerra vão tomando posse de parte do território por parte por parte, e vão aprofundando essa posse, da mesma forma ocorre na nossa vida espiritual. Jesus também vai tomando posse de determinadas áreas da nossa vida e ali ele vai aprofundando essa posse, totalizando essa posse no nosso ser. O problema é que às vezes nós ocasionamos retrocessos, tá? Quando nós voltamos a antigas práticas, aí o que ocorre? É como se você dentro de casa começasse a limpar a sala e a hora que chegasse na cozinha, alguém já sujou a sala de novo. Entendeu? Pode acontecer isso no nosso processo de santificação. Retrocessos, mas por culpa nossa mesmo. Porque nós voltamos a fazer antigas práticas. E aí a gente suja o cômodo novamente. E aí a gente vai dar trabalho para Jesus limpar novamente. Para o Espírito Santo trabalhar tudo novamente. Tá? Então, o que nós precisamos é da constância diante de Deus, colocando o nosso coração diante de Deus e não retrocedendo e não voltando a antigas práticas. Assim, o trabalho de Deus na nossa vida vai ser progressivo e não vai ficar patinando, porque senão a gente fica dando voltas no mesmo lugar e não avança, tá? Porque Deus quer tomar posse de todo o nosso ser. Senão ele toma posse de um cômodo, aí dali a pouco ele perde a posse, né? A gente toma posse de Deus de novo, né? Retoma, né? E aí Deus vai para conquistar de novo aquele espaço. E aí as coisas não avançam. Se nós queremos avanço na nossa vida, nós temos que ser cooperadores de Deus, tá? Cooperadores de Deus, para pelo menos não podemos atrapalhar o processo.